paz do Senhor, meus queridos e meus amados, uma boa noite. Graças a Deus, o Senhor está no meio da sua igreja. Nós cremos no mover do Senhor durante esses dias, a proteção do Senhor. E nessa noite nós nos alegramos nele, por causa do seu cuidado para conosco. Antes de mais nada, quero agradecer aí aos nossos amados líderes pelo convite para estar ministrando nessa noite. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. E para começar essa ministração de hoje, eu já quero iniciar com uma pergunta para você. Você investe na sua infelicidade? Como assim, irmão Éder? Quem é doido a esse ponto de investir na sua infelicidade? Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas batem em portas erradas. Muitas vezes as pessoas buscam a felicidade apenas nas coisas, acreditando em si próprias, na força do seu braço. E quando o homem faz assim, queridos, realmente as coisas não acontecem como deveriam. Porque nós cremos, queridos, que somente através do Senhor, é Ele que nos dá a verdadeira felicidade. Jesus mesmo, Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Felicidade, querido, ela só é verdadeira em Cristo Jesus. Então precisamos bater na porta certa. E o maior interessado na sua felicidade é o próprio Deus. Nós vemos lá em João capítulo 3, versículo 16, quando ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Deus é o maior interessado na sua felicidade. Por quê? Porque Ele te ama. Queridos, e Jesus, quando Ele veio a essa terra, Ele veio para uma missão dada pelo Pai, de estabelecer o reino dos céus aqui na terra, no meio da humanidade. Mas aí você pode até perguntar: mas irmão Éder, o que exatamente é o reino dos céus? Paulo nos responde acerca disso. Quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 14. E toda vez que eu pedir para você abrir a Bíblia em algum texto, você também pode até dar um pause aí, porque toda vez que eu falar um texto aqui, eu já vou lê-lo na sequência, tá? Então não vou ficar aguardando para a gente ganhar tempo, ok? Então, Romanos capítulo 14, versículo 17 até o versículo 19. Diz assim a palavra: porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Amém, queridos? Esse é o reino de Deus. Muitas vezes as pessoas acreditam, que podem conquistar as coisas, podem ser felizes, que a alegria está naquilo que ela conseguiu adquirir, ter uma casa abastada, ter aí, uma faculdade, um bom emprego, uma conta bancária, realmente cheia de dinheiro. Mas nós vemos que a felicidade, ela só é completa quando nós temos dentro do nosso coração o reino de Deus, que não é comida, não é bebida, mas é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Amém, queridos? Esse é o reino de Deus. O Senhor veio implantar isso, mas nós precisamos aceitar o reino de Deus em nossos corações. E é isso que no início do seu ministério Jesus veio fazer.
né? Nós vemos aí os evangelhos, evangelho quer dizer boas novas, e Jesus veio trazer boas novas de salvação, de alegria verdadeira. Sabe, queridos, ali nós vemos nos evangelhos, no capítulo 5 precisamente, né? Sobre o que Jesus fala acerca da felicidade. Ele fala sobre as bem-aventuranças. É o tópico do nosso esboço que está terminando hoje, falando sobre bem-aventuranças, bem-aventurado, né? O que é bem-aventurado? É mais do que feliz. Vamos ler então agora o texto de Mateus capítulo 5, que é o texto base, né? Do nosso esboço, que foi falado durante todo o nosso mês. Mateus capítulo 5, vamos ler os 6 primeiros. Capítulo 5, verso 1 diz assim: Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados, ou mais do que feliz, os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, humildade. Aquele que é humilde, a humildade precede ou antecede a honra. Uma pessoa que é honrada, ela é humilde. Verso 4: Bem-aventurados, ou mais do que felizes, os que choram, pois serão consolados. Qual o motivo do seu choro? Nós vimos isso. Você lembra? Temos que chorar, sim, mas nos pés do Senhor. Chorar pelas nossas dificuldades, clamando que o Espírito Santo complete a obra que Ele realizou em nós, e orar por aqueles que são necessitados. Por quê? Porque nós devemos de amar ao próximo como a nós mesmos. Bem-aventurados, ou mais do que felizes, os mansos, pois herdarão a terra. Aquele que realmente coloca o seu irmão superior como a você mesmo. É você saber tratar as pessoas, é você realmente não murmurar, é você realmente fazer a coisa certa. Amém? E agora o verso 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E é o tema do que nós estaremos falando aqui hoje. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém? Querido, eu acredito que você que está me ouvindo nessa noite, você que está aí na sua casa, né, acompanhando a célula, né, você já aceitou a Cristo aí como seu Salvador. Amém? Amém? Oh, glória a Deus, né? Agora, se você ainda não o fez, quero te fazer um convite ao final dessa ministração. Você pode estar aí falando no grupo: olha, eu quero aceitar Jesus, eu ainda não aceitei, mas quero confessá-lo como Senhor e Salvador. Ou então, se você ainda quiser, entre em contato com o teu líder de célula aí no PV e declare aí o que? A sua opção em aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque, querido, tudo muda quando nós aceitamos ao Senhor e declaramos em fé que Ele é o Senhor da nossa vida. Amém? Querido, lá em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, nos diz: Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Amém? Então nós temos que ouvir a voz do Senhor, e se você ouvir a voz do Senhor no teu coração, né, aceite-o, você vai ver a sua vida será transformada. Amém? Queridos, ao aceitarmos a Cristo, o Espírito Santo ele começa uma obra de transformação em nossas vidas, e a partir daí começamos a entender exatamente o querer e o conhecer mais de Deus. Nós queremos conhecer, aprender mais dele, e aí começamos a descobrir os propósitos de Deus na nossa vida e a sua revelação dentro de nós. Lá em João 8,32 a palavra nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós acreditamos que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. E ao sermos libertos,
queremos conhecer mais a Deus. E isso nos leva então a ter mais fome e sede de justiça. Amém? É como um novo convertido, quando ele se converte ao Senhor, ele fica, é o primeiro amor, eu amo ao Senhor, oh que maravilha, eu quero orar, eu quero falar, eu quero anunciar Jesus, né? E ele começa então a querer mais de Deus, né? Isso, e essa chama nós temos que mantê-la acesa durante toda a nossa vida. Amém? E o verso 6 que nós lemos diz que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, por quê? Porque serão o quê? Saciados. Quando você tem fome e sede de justiça, Ele sacia a tua fome, a tua sede, a tua fome. Porque a palavra diz que é um coração contrito, disse Davi, não desprezará, ó Deus, ou seja, o Senhor ele está perto daqueles que o ouvem, amém? Mas o que significa, irmão Éder, exatamente ter fome e sede de justiça? Em primeiro lugar, queridos, nós, antes de mais nada, ao entendermos e termos contato com a palavra, primeira coisa que nós devemos fazer é sermos o que? Libertos do pecado. Vou dizer uma coisa para você que talvez possa chocá-lo. Opa, agora é algo tremendo, hein? Pecar é prazeroso. Pecar satisfaz. Opa, misericórdia, né? Jesus tem compaixão, mas é a verdade. Satisfaz o que? A nossa carne. A nossa carne, ela tem prazer nas coisas do mundo. O nosso espírito é que realmente busca as coisas de Deus. Então o que acontece, querido, aqui? Existe uma luta entre o espírito e a carne, entre a luz e as trevas. E Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, 23, o quê? Que o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas presta atenção, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Mas olha só, Deus tem o melhor para você, que o aceitou, que é fiel a Ele. O dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Através dele nós temos o melhor, querido. Diga aleluia aí, glória a Deus. Em outras palavras, nós que aceitamos a Cristo, somos o quê? Libertos do poder do pecado, como Paulo declara no versículo 14. O que ele diz lá no versículo 14 aí de Romanos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? O pecado não tem domínio sobre aquele que confessa Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vem sobre a sua vida e começa aí a obra de transformação, como nós falamos. Então o cristão, ele começa a querer mais de Deus e sabe que o pecado aborrece a Deus, e se aborrece a Deus, eu vou me afastar do pecado, então ele não me domina mais. Você entende isso? Glória a Deus. Então sempre que você luta ou foge do pecado, você está demonstrando o quê? Fome e sede de justiça. Senhor, eu não quero pecar contra ti. Ou então, mesmo que você pecou, mesmo que você realmente cometeu um pecado, sabe o que acontece? Senhor, você vai se arrepender. Senhor, tem misericórdia, me perdoa. E o Senhor vem com perdão sobre ele. Ou seja, o pecado não te domina. Você pode cair. Muitas vezes nós podemos tropeçar, mas o Senhor nos levanta através do nosso arrependimento. Amém? E Paulo, querido, nós vamos falar muito de Paulo hoje. Paulo entendia muito bem essa questão de luta contra o pecado. Vamos ver o que ele fala no capítulo 7 e verso 14, 24 de Romanos. Então, Romanos, vamos lá. Romanos capítulo 7...
que ele fala a respeito disso? 7, verso 24. Aqui, olha só. Isso ele abriu, Paulo aqui, ele rasgou o seu coração. Olha só que tremendo que ele fala aqui. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu gosto de uma versão, a King James atualizada, ela fala assim: miserável ser humano que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Paulo entendia. Ele mesmo também falou outra coisa: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que aborreço, este está diante de mim. Você percebe? Nós temos uma inclinação para o pecado. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, consagrar a nossa vida a Deus. Quanto mais você buscar ao Senhor, quanto mais você consagrar a sua vida a Ele, através da oração, através da leitura da palavra, mais você se afastará do pecado e o pecado não fará parte da sua vida. Então, querido, é o que nós precisamos fazer e estar atentos quanto a isso. E se essa afirmação de Paulo que nós dissemos aqui for verdade na sua vida, isso quer dizer que você também não se conforma com o pecado. E aleluias! Glória a Deus por isso, né? Então isso quer dizer que você tem fome e sede de justiça, porque você aborrece o pecado, porque quando você peca você não se sente bem, porque você sabe que isso não agrada ao Senhor. Amém? Então, nesse momento, eu quero deixar aqui para você algumas perguntas, né, para que você responda, não no compartilhamento daqui a pouco, eu vou deixar pergunta para você compartilhar aí, não para agora. Essas perguntas você vai responder em outro momento após a célula. Depois que terminar a célula, você pode rever o vídeo aí, as perguntas, responda para você mesmo, tá? E caso precise, compartilhe com o seu líder, tá? Fale sobre essa situação, de repente, que você está enfrentando. As perguntas são: primeiro, em que áreas da sua vida você reconhece que precisa de mudança? Olha lá. Pergunta 2. Como você reage quando percebe que agiu de maneira errada ou que você pecou? E a última pergunta: o que você pode fazer para mudar algumas de suas atitudes? Ok? Essas perguntas você estará refletindo, porque isso faz parte do que nós falamos agora, né? Sobre